Vida e Saúde começando mais uma vez aqui na sua tela. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Dr. César, tudo bem aí? Tudo bem. Hoje tem um tema aí da minha área, né? Ah, 2 vezes da sua área. Nossa quarta de saúde mental está começando conosco, Dr. César. Também doutora Amy conosco. Tudo bem, doutora? Como é que vai? Tudo bem, boa tarde para todos. Você disse que era da área do Dr. César, mas hoje eu gostaria já de convidar a todos os que são dessa faixa etária e dos que não são, por exemplo, você, Peru ou eu, porque a aposentadoria tem a ver com todos nós. Se a gente for envelhecer e se o tempo passar e tivermos vida para isso, todos nós teremos que pensar em algum momento sobre o tema de hoje. Já posso isso. falar? Que é? Pode sim. A doutora Amy acabou de trazer aqui. Você já está por dentro do que nós vamos falar? Aposentadoria. Como é que você se sente quando alguém fala essa palavra para você? É um sentimento positivo? É um sentimento mais, ai meu Deus, está encerrando um ciclo? Vamos trazer aqui aprendizado profundo sobre isso. E talvez você já tenha se perguntado aí como é que os nossos idosos realmente se sentem quando chega esse momento da aposentadoria. Você talvez esteja na minha faixa etária, um pouco mais jovem, está pensando aí como é que seu pai se sente, como é que sua mãe se sente? Nós vamos conversar um pouquinho sobre como garantir que essa seja uma fase de ouro em nossas vidas. Por isso, a doutora Amy Pardo, que é psicóloga, e o Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra, vão trazer aqui, vamos imergir profundamente nos desafios que os idosos enfrentam em relação a esse momento e também vamos pensar aqui em soluções que podem transformar as nossas vidas. Ainda hoje você vai ter aqui a oportunidade de ver dúvidas respondidas pelo Dr. César, pela doutora Amy. Então, olha, é para você conversar aqui com a gente ao longo desse programa. Topa? Então tá bom, vou estar esperando a sua participação. Dr. César, doutora Amy, eu tenho aqui o prazer de trazer para nossa reflexão o verso de Provérbios 3,16, a meditação da mulher desse ano. Traz esse verso aqui, eu gosto muito dele. E gostaria que você, se tivesse uma Bíblia, pudesse grifar aí. Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que legal esse verso para o dia de hoje, né, Dr. César? Fala da capacidade de perceber a mão de Deus na nossa vida de algumas maneiras bem práticas às vezes, né? E quando percebemos isso pode acalmar, né? Pode acalmar, pode endireitar, pode dar novo significado. Tem a ver com o que a gente vai trazer aqui. Se você reconhecer o Senhor também, nessa época, nessa fase da sua vida da aposentadoria, Ele é capaz de endireitar as suas veredas. É uma promessa também. É aqui um convite para reflexão. Você topa? Vida e Saúde está começando. Aproveita esse tempo junto com a gente aqui para pensar na sua vida, para planejar, para fazer diferente e para viver com mais vida e saúde. A gente vai ali e volta já. Muito bem, vem pra cá que o assunto de hoje aqui no Vida e Saúde é a aposentadoria. Dr. César, o que a aposentadoria tem a ver com saúde, com vida? Talvez as pessoas estejam se perguntando, mas a doutora Amy vai nos ajudar aqui também nessa questão, porque tem muito a ver, uma aposentadoria que não é bem explorada, bem vivida, vai certamente afetar a nossa saúde e vice-versa. É isso, né, gente? É o seguinte, eu quero saber de você aí de casa. Você se preparou para a sua aposentadoria? Conta pra gente se você fez algum plano especial, se você pensou em alguma questão mais pontual do que outras. Eu quero saber a sua resposta aqui no nosso WhatsApp e para contar como é que você se preparou para a sua aposentadoria ou se não se preparou também pode contar aqui o seu testemunho. Usa aqui o QR Code da tela, isso. Aponta a câmera do seu celular como se você fosse tirar uma foto.
aponta para cá. A hora que você não tira a foto, tá? Vai aparecer um código. Esse código, clica nele e você vai ser levado ao nosso WhatsApp, que também pode ser digitado. O nosso contato é 12 982 66 0004. Ao longo do programa você pode contar, pode dizer, pode tirar uma dúvida aqui com a gente e a gente vai tentar trazer respostas aqui para você, tá? Doutora Amy é psicóloga, doutor César é o seu psiquiatra aí, você já está acostumado com ele aí todas as quartas na sua casa e também aqui ao longo do Vida e Saúde com Clara Mendes. É importante pensar em aposentadoria, doutor César. É importante. Só deu aquele cortezinho na nossa comunicação aqui, né, com a Amy, mas olha só, a gente pode pensar de que quando se fala a palavra aposentadoria, né, tem um grupo de pessoas, depois a gente volta nessa pergunta aí, mas tem assim, algumas pessoas pensam, ai que bom, tô doido para aposentar, vou curtir vou viajar, mas tem outros que falam assim, ai meu Deus, estou ficando velho. Não quero parar. Não quer parar. E agora, né, Amy, o que a gente faz disso aí, né? Com essas reações das pessoas diante da mesma situação, né? Interessante essas duas colocações, né? A primeira, que é até mais comum do que a gente imagina, e que muitas pessoas pensam na aposentadoria como um período longo de férias, essas férias prolongadas que eu nunca tive na minha vida. Embora esta afirmativa pareça muito otimista, vamos dizer assim, ela é perigosa. Por quê? Porque há muita vida depois da aposentadoria e isso não se reduz a férias. Pode ser um período com atividades mais prazerosas, mas não é um período de férias assim que coloco as minhas pantufas, realmente vou ver a vida passar. Então, como eu disse, mesmo que na casca pareça uma afirmativa muito feliz, ela é perigosa porque está envolvendo uma falta de atividade e as pessoas que vão se aproximando da aposentadoria ou que entram na aposentadoria, geralmente elas têm, entre outros medos, um deles é o que eu vou fazer com o meu tempo livre. E nós que já tiramos férias, não sei como é a experiência de vocês, mas eu costumo não tirar 30 dias de férias, justamente porque nem sempre, mesmo que sejam atividades prazerosas, chega um momento em que algo começa a incomodar e você quer se ocupar em algumas coisas e acaba não descansando. Então, aposentadoria não são férias prolongadas, logo, apesar de que não haverá o compromisso do relógio com o trabalho, é importante pensar em atividades de alguma forma estruturada. A questão que o Dr. César trouxe estou envelhecendo, e eu diria que, apesar de que ninguém quer falar, quando se ouve a palavra aposentadoria, a gente sempre traz como equivalente terceira idade, velhice, ser idoso, ter o cartãozinho que dá preferência no estacionamento. E automaticamente, quando nós pensamos em que a aposentadoria é equivalente ao envelhecimento, apesar de que está embutido, mas quando pensamos nesses conceitos como iguais, nos acomete um sentimento profundo de tristeza, porque o processo de envelhecimento é um processo de muitas perdas. E a aposentadoria não necessariamente envolve esse acúmulo de perdas que o envelhecimento traz. Tem os dois lados da moeda, então, né, doutora? Isso. Não gostaria que as pessoas se confundissem, porque tem os dois lados da moeda, mas envelhecimento nos traz a ideia de declínio, traz essa ideia obrigatoriamente no mundo como que vivemos, né, finito. Nossa aposentadoria pode ser aquele momento em que nós podemos escolher coisas que durante a juventude nós não conseguimos escolher, às vezes por imaturidade, às vezes por falta de oportunidade, às vezes porque não nos conhecemos bem o bastante para tomar uma escolha acertada. E a aposentadoria pode ser um momento que, com mais maturidade, com maior autoconhecimento, se isso acontecer ao longo da vida, a gente finalmente possa fazer escolhas de coisas que nós sempre quisemos e não conseguimos fazer até então.
Gente, tem que pensar nos dois lados da moeda, tem que olhar as responsabilidades durante essa fase, olhar também o momento de curtir, de aproveitar. Agora, eu queria trazer aqui para o Dr. César e para a doutora Amy considerações, eu quero ouvir considerações sobre as vantagens que as pessoas que se preparam em relação às que não pensam nesse momento da vida. Planejamento, Dr. César. O senhor se planejou para esse momento? Algumas coisas sim, outras não, viu? Outras foram meio que no automático, assim. Mas, sabe, a gente não consegue planejar totalmente, assim, né? Talvez a cuidado físico é uma coisa que dá para planejar bem, né? Fazer atividade física desde cedo, você manter uma alimentação saudável, com consciência disso, de que você está plantando para um futuro, né? Você está plantando para as décadas que vêm pela frente, na ideia de que vamos continuar vivos, claro, né? Então, importante também ter uma rede de apoio social, que é o parente, mas é um amigo. Não tem que ter muita gente assim, mas pelo menos 3, 4 que vai ajudar em certas situações difíceis, né? As pessoas que têm essa rede de apoio, elas se sentem mais confortáveis e um pouco mais tranquilas em relação a possíveis situações traumáticas da vida. Por quê? Porque elas sabem que tem a esposa, o esposo, tem o pai, a mãe, tem o tio, tem um amigo, né? Tem com quem contar. Ou se aposentou, então tem um colega que foi da empresa durante 30 anos, trabalhou junto ali, que é a pessoa que palpa toda a obra, como se diz. Então, cuidado físico, cuidado dessa rede social de amizade, para você ter um pouquinho de amizade para te ajudar e você também ajudar. Lidar com o mundo emocional também é muito importante, né? Porque a gente precisa ir ao longo do tempo de vida, não deixando que fiquem mágoas, ressentimentos, né? Pendências, atritos, vamos resolvendo isso o melhor que for possível, pelo menos do que depender da gente, né? Para que lá na frente não fique aquilo, nossa, tem 30 anos que eu não falo com aquela pessoa, que eu tenho uma raiva horrível e tal, porque isso envenena, né, as pessoas. Então, são essas questões, né, Amy, que vai ajudando assim no preparo para aposentadoria e para a terceira idade. Agora, a gente tem desafios também, doutora Amy, que eu queria trazer aqui. Os desafios, os mais comuns, tá? Você aí de casa que está vivendo essa fase, talvez vai se identificar. Vou trazer aqui e quero ouvir o comentário dos 2 especialistas aqui. Olha, os mais comuns talvez seria o financeiro, que o Dr. César não trouxe aqui, mas a questão financeira que traz aí o desafio de repente, fornecer assistência aos parentes, ter a renda diminuída e ainda enfrentar o custo mais alto do plano de saúde. Vamos pôr na tela novamente, ó, gente. Os desafios na área financeira, assistência aos parentes, diminuição da renda e ainda um plano de saúde mais caro, se é que eu vou conseguir pagar um plano de saúde, gente. Pois é, porque plano de saúde para pessoa de terceira idade é um absurdo o preço que as empresas de seguro de saúde cobram, né? É abusivo alguns preços. Eu não sei como é que o governo permite esse tipo de coisa, né? É porque o idoso tem mais risco de internação, de cirurgia e tal. Ué, mas tem culpa disso, né? E não tá pagando e tal. E tem uma vida de contribuição já, né? Trabalhou, ralou a vida inteira, né? Doutora Amy, essa questão é uma questão muito sensível, porque a gente tem ali a questão do apoio a parentes. Como assim? Bom, o aposentado tem ali aquele recebimento certinho e ele pode ainda ter que prestar socorro a um filho, a uma neta, a uma sobrinha, sempre sem às vezes poder ou sem ter planejado para aquilo, né? O fator financeiro, como você bem colocou, é um dos fatores que pode trazer ansiedade ou preocupação à pessoa que vai se aposentar, inclusive por esses assuntos que você falou, que são mais sensíveis, ou até mesmo pelo padrão de vida que a pessoa se acostumou enquanto ela estava ativa, né? Com uma entrada maior do que acontece na aposentadoria. Por isso que na abertura do programa, eu sei que hoje a gente está falando para pessoas aposentadas, mas eu espero que também estejamos falando para pessoas que ainda não chegaram lá, porque o preparo financeiro, ele tem que acontecer desde antes, não são 5 anos, não são 10 anos, não são 15 anos. Para a gente poder fazer esse preparo com calma e com tranquilidade, precisa começar bem cedo. Quando a gente inicia, na realidade, a nossa carreira profissional, a gente já deveria pensar numa cotinha
para a aposentadoria, né, para o meu bem-estar, porque no mundo em que as coisas se compram com dinheiro, a segurança básica da nossa vida, como alimentação, um teto e a saúde, elas vêm através do dinheiro. Então, não ter uma casa, por exemplo, não está na sua listinha, mas essa é uma preocupação de uma pessoa que vai se aposentar, se até o momento dela se aposentar ela não conseguiu providenciar um teto para ela. É uma preocupação, a diminuição da renda e ajuda aos parentes. Em termos ideais, isso não deveria acontecer, né? De que uma pessoa que tem a renda diminuída, ela tenha que ajudar ainda os filhos ou netos, como você falou. Existem eventualidades, existem situações que talvez não puderam ser manejadas em etapas mais anteriores à aposentadoria, mas o ideal é que isso não aconteça, por um lado. Por outro, nós estamos falando de aposentadoria como se isso possa acontecer assim quando a pessoa não consegue mais ser produtiva de nenhuma maneira. Dependendo, claro, da legislação de cada país, de como estão as coisas no Brasil, do momento que a pessoa começou a trabalhar e quando ela vai se aposentar, tendo tido um bom cuidado da saúde, é possível que ela chegue no momento da aposentadoria, 60, 65 anos, ainda com vigor para ela ter em cima do dinheiro que ela recebe, né, no fundo de pensões, seja o INSS ou um fundo privado, de que ela ainda possa manter uma atividade ou que lhe traga alguma renda. Eu repito que o ideal seria que essa necessidade para poder ainda sustentar alguns membros da família. Sim. E que fosse uma renda, uma mesada gorda com que você sonhou a vida toda, ou aquele dinheirinho extra que você queria gastar, mas você estava investindo na educação dos filhos, você estava se preparando para a aposentadoria, né, guardando um dinheiro a mais. Chegando lá com um bom preparo, pode acontecer esse momento em que você tenha de repente abrir um negócio, ter um empreendimento, fazer uma sociedade, como o doutor César falou, né? Aquele amigo de empresa de 30 anos, e de repente abrir uma coisa juntos. É interessante pensar que na aposentadoria, quando ainda há saúde e vitalidade, podem se manter ainda atividades, até mesmo com onde a pessoa até consegue ter um senso de contribuição social, sabe? Porque com certeza. Pessoa cobraria. Agora, doutora, trabalhos voluntários, né? A gente tem outros desafios que eu queria trazer aqui, doutor César. Um próximo, além do financeiro, que é muito importante, muito sensível, o desafio físico. O doutor César falou, tem que se preparar. Mas aí, com a aposentadoria, você vai ver aí as transformações corporais aceleradas, a sexualidade alterada e possíveis doenças crônicas agora já estabelecidas, doutor César. São desafios reais que podem reduzir, inclusive, essa produtividade, essa possibilidade de uma renda extra. Inclusive é mais comum a questão das doenças crônicas, né, no pessoal da terceira idade, em parte por genética, em parte por traumas físicos mesmo, em parte por maus cuidados em relação ao estilo de vida em geral, alimentação, exercício e tal. Então, se desenvolve insônia crônica, né? Pessoas que têm uma melancolia meio crônica, pessoas que têm uma artrite, né? Tem uma artrose, enfim. Então, isso atrapalha, né? Para que a qualidade de vida seja boa na terceira idade. Aí tem que realmente essa pessoa ser ajudada para tratar o que é tratável, né? Ou usar recursos paliativos para poder reduzir o desconforto que ela possa apresentar. Vamos trazer mais um desafio aqui que eu quero ouvir a doutora Amy falando agora. O desafio emocional, cognição afetada, pode enfrentar uma sensação de abandono ou inaptidão, né? Não consigo mais fazer isso, não sou útil mais. A piora de alguns transtornos pré-existentes e também a questão social. Talvez um luto mais constante, a solidão e o isolamento social por essa perda, talvez aqui do trabalho. Talvez o tédio pela falta de atividades, né, frequentes. Se bem que às vezes eu fico pensando assim, às vezes quando eu vejo algum idoso não fazendo nada, assim, ou tá lá na pracinha da cidade do interior jogando xadrez naquela mesinha assim e tal.
eu fico, poxa, sabe que tem mais nada para fazer na vida, né? Agora, veja bem, é uma coisa que eu experimento, né? Que é a questão do luto. A gente vai ficando, então, já na terceira idade, ou que já está lá como eu já estou, a gente escuta, morreu o colega da faculdade. Recentemente eu tenho um grupo de WhatsApp de colega da faculdade, e morreu um grande amigo, morou comigo na República, né, esse ano. Já morreu um outro também. Aí enfim, então isso é uma pancada que a gente leva, né? Eu acho que tem o lado ruim é que é triste, né? Mas o lado bom é que eu tenho que pensar que eu também, que a gente tem a finitude, né? E precisamos então repensar até a questão do sentido da vida e ter essa conexão com Deus para ter a esperança de vida eterna. Legal, né? Doutora Amy, são várias questões. A questão emocional é super importante. A gente tem visto a depressão como uma doença prevalente, inclusive nessa faixa etária da terceira idade. E tem que se preparar, é um desafio, de fato. O doutor estava falando de algumas doenças crônicas, né? E, lamentavelmente, no momento da aposentadoria, muitas pessoas começam a fazer a bateria de exames, ou começa a ir com mais frequência ao médico justamente nesse momento. E às vezes fica marcado na cabeça, a aposentadoria me trouxe isso, a aposentadoria me trouxe aquilo, que eu comecei a ficar ruim depois que eu me aposentei. E nós precisamos nos lembrar de que a nossa vida ela é um contínuo. A aposentadoria é um momento de colheitas, tanto das coisas boas como das coisas ruins. Muitas coisas são produto das nossas escolhas, muitas coisas são produto da vida, né? De como ela é nesse mundo em que nós vivemos. É verdade. Agora, e certamente, sim. Não, é por isso que é importante a gente falar de planejamento, né? A gente tem que falar de planejamento. Justamente, né? O doutor mencionou algumas doenças, eu pensei na obesidade também, de quantas vezes eu ouvi os meus pacientes jovens ainda falando assim, mas eu não tenho tempo de fazer exercício. Talvez lá quando eu diminuir a minha atividade, eu farei exercício. Nós precisamos nos lembrar de que se a gente deixar o exercício ele ainda vai ser bom, mas ele não vai servir mais como um programa de prevenção. Ele vai servir para conter os sintomas, os quadros, até mesmo as patologias que estiverem aparecendo nesse momento como efeito das fases anteriores. Então é importante que quando a gente pensa em preparo, a gente pense em todos esses viés que você tem colocado. Uma questão coisa que emocional. Uma coisa que a gente tem que pensar também, como você falou, né, Amy, de que alguns sofrimentos do idoso, que não é só do idoso, é de todo ser humano, é que a gente vive num mundo que não é ideal. Então, coisas boas e coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins, né? Que é um mundo não perfeito, né, Teru? É bom. Olha, eu vou trazer mais sobre esse assunto aqui. A gente quer falar, tá muito reflexivo aqui. A gente precisa pensar aqui nesse momento de colheitas, das coisas boas, das ruins. Mas a gente quer trazer aqui nesse programa como você extrair o melhor dessa fase. Como alcançar essa aposentadoria aproveitando o que ela tem de bom para oferecer também, sem fantasia. A responsabilidade vai estar presente ali, mas a gente quer trazer aqui também como é que você pode resgatar coisas boas dessa fase. Quero ouvir você. Se você quiser mandar agora durante o intervalo aqui as suas dúvidas, o seu testemunho, coloca aqui pra gente no nosso WhatsApp, olha, tá aqui o QR Code para você, você pode digitar o nosso contato aí, que é 12 982660004. A gente vai ali e volta já.